Hoje eu quero falar com você sobre 3 pontos principalmente. Você só recorre a Deus no aperto? Deus usa pessoas para lhe tirar do fundo do poço. E o que aprendemos com o rei Zedequias e Ebed-Meleque? Venha comigo para meditar no Devocional 2024, no livro de Jeremias, capítulo 37, 38 e 39. Não esqueça de deixar aí o seu like e também o seu comentário e colocar no seu store e também nas suas redes sociais e listas de transmissão, para assim alcançarmos mais pessoas com um evangelho leve e suave. No capítulo 37, no versículo 3, quando fala sobre a prisão de Jeremias, diz assim: Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: Roga por nós ao Senhor nosso Deus. O cerco estava se fechando sobre Jerusalém e, consequentemente, sobre o rei Zedequias, que até então estava resistente a Deus, aos planos dele e vivendo contrário àquilo que se determina por Deus. Mas o que nós vemos aqui nesta atitude de Zedequias é uma pessoa que recorre a Deus somente no aperto. Nós não podemos ser como o rei Zedequias, que só recorreu a Deus no momento de aperto e de pânico. Devemos buscar a Deus nos momentos de aflições, sim, mas sobretudo nos momentos de alegria, expressando gratidão e amor para com Ele. Buscar a Deus somente nos momentos difíceis não é ter comunhão com Deus, é ter interesse. No capítulo 38, do versículo 6 ao versículo 13, quando fala sobre o etíope Ebed-Meleque, ele teve um papel muito importante no momento em que Jeremias foi colocado dentro de um poço e chegou ao fundo do poço, atolado em uma lama. A palavra de Deus diz assim, no versículo 6 em diante: Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então, deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Que
interessante. Deus usou este etíope para socorrer Jeremias. Deus usa pessoas para lhe tirar da lama e do fundo do poço. Tenha atenção para aproveitar as oportunidades, tal como Jeremias aproveitou os trapos que foram jogados a ele para serem colocados debaixo de suas axilas. Abrace as oportunidades e pessoas que surgirem em seu caminho. Elas podem ser a resposta ao seu pedido de socorro. No capítulo 38, ainda no versículo 27, quando fala sobre Zedequias consultar o profeta Jeremias, a palavra de Deus diz: vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Aqui nós vemos o momento em que Jeremias sai da presença do rei Zedequias e ele é interrogado pelos príncipes sobre o que tinha sido o teor da conversa, o que Zedequias havia dito a ele, o que eles trataram. O que nós aprendemos com isso? Jeremias não mentiu. Ele limitou a resposta. Ele não tinha nenhuma obrigação de contar tudo o que conversara com o rei. Isso nos ensina que falar a verdade não significa que você tem que expor tudo nos seus mínimos detalhes. Aprenda a ser uma pessoa reservada. Fale o necessário e não exponha a sua vida. No capítulo 39, no versículo 1 ao 3, quando Nabucodonosor toma Jerusalém, diz assim: foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Veja só o quanto devemos estar atentos às brechas. Elas foram construídas. Não foi da noite para o dia. Brechas são as entradas do mal. Tal como aconteceu na invasão dos babilônios em Jerusalém, o diabo busca encontrar estas brechas em nossas vidas. Elas são encontradas por ele e por seus demônios na nossa mente, dependendo dos pensamentos que alimentamos, no coração, dependendo dos sentimentos que alimentamos, e no nosso comportamento, dependendo das atitudes que temos. Portanto, seja vigilante. E no capítulo 39, do versículo 6 ao 8, e depois do versículo 16 ao versículo 18, nós vemos um momento muito delicado do rei Zedequias, mas também vemos um momento delicado e alegre, feliz, de Ebed-Meleque. A palavra de Deus diz assim, quando mostra o momento em que Nabucodonosor ele toma Jerusalém e depois cuida de Jeremias. Diz assim o versículo 6: o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias, à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Que triste, né?
o que aconteceu com os filhos de Zedequias à sua vista. Imagine um pai vendo os seus filhos sendo mortos. Seria a última imagem que ele teria, pois logo após esses assassinatos, então ele perdeu a vista. Vazaram os olhos de Zedequias, destruíram suas casas, palácios, destruíram tudo. Mas nós vemos um momento completamente oposto para Ebed-Meleque. A palavra de Deus diz assim no versículo 16 ao 18: Vai e fala a Ebed-Meleque. Essa palavra aqui foi do próprio Deus a Jeremias e foi levada até o etíope. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem. E se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Embora aqui vemos a profecia que tanto foi anunciada se cumprindo, também vemos as consequências materializadas em Zedequias, na sua família, da forma como ele tratou a sua própria vida, o seu povo e, sobretudo, a Deus. Sem consideração, sem reverência e sem visão espiritual. Devemos aprender que todas as nossas atitudes e comportamentos são sementes que em breve darão frutos. Deus cuida dos seus, como cuidou de Ebed-Meleque. Portanto, quem você escolhe seguir como exemplo? O rei sem família e sem visão, que perdeu a coroa, Zedequias, ou o etíope Ebed-Meleque, que cumpriu o seu papel e, por isso, Deus cuidou dele. Se te ajudou o devocional de hoje, então não esqueça de compartilhar. Você é especial para Deus. Amanhã a gente se vê.